Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo esse áudio. Hoje é o dia 36, o 36º dia do nosso propósito de leitura bíblica. A leitura do dia de hoje é no livro de Levítico, capítulo 16 ao 18. Gostaria de fazer uma leitura que se encontra no capítulo 18, versículo 21, diz assim: Não entregarás os teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isto seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou Yahvé. Esse texto, ele tem algumas interpretações, algumas discussões envolvendo ele. Porém, eu gostaria de trazer uma questão específica que é uma até aceita, até uma interpretação bem plausível para esse texto, a qual o nome Moloque significa rei. Portanto, o versículo teria como objetivo dizer o seguinte: Não entregarás os teus filhos para serem sacrificados no fogo ao Deus Rei. O povo a qual o Senhor está instruindo é o mesmo povo que saiu da terra do Egito. Esse povo no Egito presenciou a prática de sacrifício de crianças. E a prática do sacrifício de crianças era um tipo de sacrifício de grande porte, um tipo de sacrifício de grande honra ao Deus que recebia aquele sacrifício. Porém, o Senhor, ele avisa ao seu povo que colocaria eles na terra de povos que tinham esse tipo de prática. Porém, eles não deveriam fazer esse tipo de sacrifício. Ou seja, eles não deveriam oferecer os seus filhos para serem queimados no fogo, porque o Senhor não recebia esse tipo de sacrifício. Esse tipo de sacrifício, ao invés de honrar a Deus, ao invés de adorar o Senhor, serviria para profanar o santo nome do Senhor Deus. E ele completa dizendo: Eu sou Yahvé. Como quem diz: vocês adoravam outros deuses dessa forma, mas eu tenho um nome específico, diferente desses outros deuses. Como quem diz: aprendam quem eu sou. Entendam que eu não sou qualquer Deus. Aí ele diz o próprio nome: eu sou Yahvé. Então, os deuses que vocês adoravam dessa forma são outros deuses. Eu, portanto, Yahvé, não recebo esse tipo de sacrifício. Isso profana o meu nome. Isso é um desrespeito ao meu nome. É claro, existem alguns locais no mundo que ainda existem sacrifícios humanos, existem sacrifícios de crianças. Porém, eu gostaria de trazer esse texto de uma forma simbólica para os nossos dias de hoje e para a nossa realidade.
gostaria que você, juntamente comigo, medite em uma questão. Alguém que morre queimado, ele morre com um alto sofrimento. Ele morre com muitas dores. E nós entendemos que quando se fala de sacrifício de criança, nós temos que entender que esse sacrifício de criança, nos dias de hoje, para a nossa realidade, pode ser algo diferente. Não literalmente matar uma criança no fogo, mas entregar essa criança para uma situação, para uma circunstância que gere dor e sofrimento. E aí podemos analisar uma parte mais cabulosa, pode dizer assim, dessa analogia que nós vamos fazer, que é entregar uma criança para uma situação que gere dor e sofrimento, para glorificar o nome de Deus. Como assim? Isso parece algo inexistente, uma loucura, né? Mas nós sabemos que muitas vezes a religião nos torna pessoas impacientes, nos torna pessoas que cria barreiras no relacionamento com outras pessoas, nos torna pessoas que, ao invés de aproximar, ao invés de abraçar, se afasta, expulsa, rejeita. Existem pessoas que, de tão religiosas, elas acham que se afastar dos filhos, ou então não ter um momento de lazer, um momento de carinho, de amor, de abraço, de brincar com uma criança, é algo normal. Não assiste um filme com uma criança, não cuida dessa criança, porque acredita que um homem de Deus não pode se distrair, uma mulher de Deus não pode participar das brincadeiras ou então ouvir música com uma criança. E dessa forma, os pais acabam sacrificando a juventude dessa criança em prol de uma religião e não do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele não aceita sacrifício de crianças. Então, tentando ter uma vida de santidade com o Senhor, se abstém de aproveitar os momentos com uma criança, com o próprio filho, gerando nessa criança momentos de aflição, momentos de dor, momentos de sentimento de rejeição, achando que está vivendo uma vida dedicada ao Senhor. Porém, o que está fazendo, o que essa atitude faz, é profanar o santo nome do Senhor Deus. Porque o Senhor, nosso Deus, Yahvé, Ele ama, Ele perdoa, Ele compreende, Ele é Pai. E o Pai, Ele cuida dos seus filhos. O Pai, Ele está presente no dia a dia dos seus filhos. Então,
É claro, trazendo esse texto como uma analogia, né? Não no sentido literal do texto, mas como uma analogia. Muitas vezes nós podemos sacrificar os nossos filhos sem perceber, achando que o fato de rejeitar aquele momento de comunhão com nossos filhos para poder fazer algo na igreja ou fazer algo relacionado à obra de Deus, nós estamos servindo ao Senhor com excelência, quando na realidade nós estamos tentando ganhar o mundo e perdendo a própria casa. Tome cuidado, porque as crianças são um presente que Deus nos dá. A família é um presente que Deus nos dá. E se nós não colocarmos a nossa família, o cuidado com os nossos filhos, como prioridade na nossa vida, nós não vamos conseguir adorar, servir e viver uma vida de dedicação ao Senhor, de uma forma que realmente agrade a Deus. Porque a primeira responsabilidade, primeira instituição que Deus deu foi a família no Jardim do Éden. Deus fez uma mulher para que essa mulher ajudasse o homem e para que o homem cuidasse dessa mulher. E é claro, a família, ela traz um simbolismo muito maior. Ela traz um aspecto de comunhão muito além do que só o casamento entre homem e mulher. Porque quando um homem e uma mulher se unem e eles têm filhos, significa que aquele casamento, que aquela união prosperou. E quando você rejeita, quando você exclui, quando você não cuida do fruto do seu relacionamento, daquilo que simboliza a prosperidade do seu casamento, então algo está errado. Quando eu estava lendo esse texto, eu me senti incomodado porque durante esses últimos dias os ataques contra as nossas crianças têm sido muito complicados, muito complexos. Os desenhos têm implantado pensamentos terríveis, ideologias terríveis. Os estudos nas escolas e na internet têm trazido linhas de raciocínio, pensamentos e visões terríveis, corrompendo aquilo que é de mais puro dentro da nossa casa. Nós vemos que a quebra da inocência da criança tem sido muito grande. O ataque contra essa inocência das crianças tem sido muito grande. E nosso papel, como homens e mulheres de Deus, é proteger as nossas crianças. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos falhando no nosso objetivo de servir ao Senhor. Eu quero orar pelas nossas famílias e pelas nossas crianças, que é o nosso futuro. É o futuro da obra de Deus, é o futuro das nossas casas, é o futuro do mundo. Deus, em nome de Jesus, na tua palavra, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo que aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. Nós vemos que o Senhor ama
e valoriza o período da inocência de uma criança, porque nesse período de inocência é que é gerado o mais perfeito louvor, o louvor produzido de um coração puro e dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, para que o Senhor nos prepare, para que o Senhor nos capacite, para que nós estejamos sempre atentos àquilo que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos, que os nossos netos têm visto, têm aprendido, têm escutado, têm assistido. Que nós possamos nos posicionar como verdadeiros homens e mulheres de Deus para impedir que a inocência das nossas crianças seja destruída, para impedir que o inimigo possa corromper o futuro das nossas famílias, o futuro da tua obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. A tua palavra nos diz que no fim dos tempos as crianças profetizariam, e quando o inimigo ataca as nossas crianças, ele não só ataca o futuro ministerial, mas ele também ataca na raiz, tentando arrancar a palavra profética da obra de Deus. A palavra profética do povo de Deus. E uma igreja sem profecia morre. Então, em nome de Jesus, Pai, nos capacite, nos dê discernimento e nos ensine a tratar, lidar e cuidar das nossas crianças. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Até amanhã.